Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sei que a pressão tá grande e ela só tende a aumentar. Mas como eu aposto no trabalho do técnico Thiago Nunes, eu listei aqui 10 razões para você, torcedor, acreditar. Eu quero saber se vocês concordam. Vamos nessa? É o assunto desse vídeo, eu sou Chico Garcia, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, a primeira razão é que o Thiago Nunes foi contratado por um motivo. Claro, para ser técnico, comandante do Corinthians, mas não apenas para isso. Isso você já sabe, né, torcedor? Ele foi contratado para mudar uma filosofia interna sobre estilo de jogo. E você não faz uma revolução sem ruptura. Você não faz um omelete sem quebrar os ovos. E a gente podia ficar citando analogias aqui até amanhã. Você precisa modificar algumas coisas, inclusive internas. Por isso vazou aquela informação da cartilha do Thiago, porque alguns processos dentro do clube também estão sendo modificados. As escolhas dele com aquilo que o clube pensa também. Não vem a partir apenas da cabeça do Thiago Nunes, quando ele libera o Ralf e o Jadson, sem entrar no mérito se essas escolhas foram boas ou não. Ele está lá também para capitanear essas mudanças. E escolha de elenco tem a ver com isso. Por isso escolheu jogadores mais afeitos às características do estilo de jogo que ele quer implementar para poder montar uma equipe competitiva. E ele recém chegou, né? Mas ele foi contratado para isso, para reformular não só o futebol do Corinthians, mas o jeito de pensar futebol dentro do clube. Bom, a segunda razão é uma clara evolução tática que o time sofreu do ano passado para cá. Hoje, torcedor, eu tenho certeza que você consegue assistir o jogo do Corinthians. Não que no ano passado não conseguia, mas era difícil, né? Era muito difícil ver jogos 0-0, 1-1, 1-0 magro, ou parar de atacar mesmo com um empate, seja fora de casa, dentro de casa, um futebol pobre tecnicamente, que se voltava muito mais para o aspecto defensivo, que até funcionou em determinado momento, mas o futebol hoje exige muito mais do que isso. E o que a gente vê nesse início de trabalho do Thiago, apesar dos resultados, é um time propondo o jogo, jogando para frente, buscando o gol, entrando na área adversária. Eu tenho certeza que isso, torcedor, você já notou, né? Já notou essa diferença. Então essa evolução tática que ainda tem muito a crescer, para mim é uma razão muito forte para poder acreditar que o trabalho vai dar certo. Bom, aliado a isso, tempo de trabalho, né? Ninguém consegue uma evolução plena com alguns dias. A gente viu algumas mudanças ocorrendo aí em clubes de Série A, mas também dou o crédito ao dirigente que entende que a mudança é necessária quando não vê perspectiva. Eu vejo perspectiva. Eu vejo que já há uma mudança. Eu vejo que os processos que estão sendo modificados, eles levam tempo para serem construídos. O Thiago fala em 30 a 40 jogos. Talvez antes disso, até porque a gente já viu alguns resultados práticos no jeito de jogar. E a gente vai ver muito antes disso os resultados aparecerem, porque o desempenho te leva ao resultado. Eu penso muito assim, acho que o Thiago também, e penso que ele precisa de tempo sim para poder apresentar melhores números. É claro que essa equação ela tem que ser bem feita, né? Não adianta ficar só perdendo, porque aí ele não vai ter tranquilidade para trabalhar. Vai ter que vencer, vai ter que ganhar, mas é fato que com o tempo ele vai entregar mais, vai jogar melhor e ainda vai vencer. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Os dois campeonatos que o time tem a disputar ainda em 2020. O ano ainda não acabou. Saiu da Libertadores, prejuízo financeiro, técnico, autoestima, realmente, concordo com tudo isso. Saiu na pré-Libertadores, na primeira fase, não tem direito nem a disputar a Copa Sul-Americana, mas vai entrar nas oitavas de final da Copa do Brasil e tem ainda o Campeonato Brasileiro, que é muito difícil que seja campeão, porque o Flamengo hoje está acima de todos os outros clubes e ainda tem outros concorrentes bem fortes, então vai ser um campeonato muito competitivo. Porém, o Corinthians vai ter só essas competições para se preocupar, né? Tem algumas equipes que também terão apenas o brasileiro, isso em termos de calendário facilita, mas a Copa do Brasil especialmente leva o Corinthians a possibilidade dele conquistar um título de mata-mata, jogando melhor. O mata-mata sempre diminui as distâncias com adversários mais potentes e ainda rende uma premiação muito gorda. E o Corinthians vem batendo na trave nos últimos anos. Eu acho que é possível que o Corinthians possa, por que não, disputar o título da Copa do Brasil e ainda fazer uma grande campanha no Brasileiro. Dentro dessa reformulação, o trabalho de base é fundamental. O Corinthians recontrata Osmar Loss.
que chegou a assumir o time profissional em 2018, teve muito sucesso na base corintiana e que volta a fazer essa ligação entre base e profissional. Juntamente com o Thiago Nunes, que vai monitorar isso de perto, a gente vai ver a base corintiana não só sendo aproveitada no time de cima, mas como podendo render muito dinheiro para os cofres do clube e especialmente, né, com um recurso técnico, com ganho esportivo, para que esses jogadores sejam mais aproveitados. O Osmar Loss faz isso muito bem, conhece muito bem a base do clube. E o Thiago, que fez isso no Atlético, vai fazer no Corinthians também. Quando a gente fala em pensamento de futebol, a gente não pode só olhar para o jogo da próxima quarta-feira, do fim de semana. A gente precisa olhar num todo. A origem e categoria de base é muito importante. A sexta razão é porque o Corinthians tem um artilheiro na temporada, que é o argentino Mauro Bocelli, que começou muito bem o ano, que não teve tantas oportunidades assim no ano passado, mas que já mostra no trabalho do Thiago ele sendo mais abastecido. E se marcou já gols para ser o artilheiro do time nesse ano, mesmo com os resultados ruins, imagine o que ele pode fazer até o final da temporada. Então eu acredito muito que esse jogador ainda vai render demais dentro desse sistema e ele pode ser favorecido e o time por consequência. Já que estamos falando de jogadores, a razão 7 é dele, que veste a 7. Eu sei, torcedor, que você ainda está na expectativa de ver o Luan jogando bem com a camisa do Corinthians, que até fez gol na pré-Libertadores, no jogo contra o Guarani, começou muito bem na Florida Cup, depois oscilou muitas vezes, mas ele também está se adaptando a esse sistema, a um time, chegou agora, não conhecia o Thiago deu muita confiança para ele ainda vai ser um jogador muito útil nesse sistema, nesse jeito de jogar, porque a bola passa muito por ele, se vocês notarem, ele carimba todas as jogadas, e o Luan, pela qualidade técnica que tem, e pelo que ele já entregou no futebol, e todos nós já o conhecemos, eu tenho certeza que o time crescendo, ele vai crescer junto. Então, é um jogador que eu aposto demais e acho que o Corinthians ainda vai fazer um grande ano de 2020 também por conta dele. Ah, não poderia deixar de falar de Victor Cantillo, né? Que jogador encontrou o Corinthians no Júnior de Barranquilha, pedido do Thiago, o jogador que é o fiador desse sistema do Thiago Nunes do Corinthians. Vejam só em pouco tempo o que ele já demonstrou para o clube. Ainda tem o Ederson, né? Outros jogadores desse sistema, mas o Victor Cantillo parece que veste a camisa do Corinthians há muito tempo. Para lembrar jogadores que já vestiram com essas mesmas características, sem comparar jogadores, mas Paulinho, Renato Augusto, Elias, volantes modernos, né, com muita qualidade. O Cantillo é impressionante, então ele também me leva a crer que o Corinthians contratou bem e que dentro de um sistema interessante vai jogar muito melhor ainda ao longo do ano. A gente está falando de um técnico vencedor. O Thiago Nunes, em pouquíssimo tempo de carreira no profissional, embora tenha rodado pelo país aí em algumas outras equipes, né, mas efetivamente quando assume o futebol profissional do Atlético Paranaense, ele ganha 2 títulos em sequência, títulos difíceis, como a Copa Sul-Americana e depois a Copa do Brasil, batendo adversários gigantes pelo caminho e fazendo o seu time jogar bem. Então, com mais estrutura, com mais recurso, com um time bem qualificado, como o Corinthians tem, pelas contratações que fez e com tempo de trabalho, a gente está falando de um técnico que tem competência, estrela, sorte, o que quer que seja, mas uma carreira vitoriosa. Então, dê tempo pro cara, né? E a última razão é o histórico corintiano de manter treinadores nessas reformulações. Claro que o caso mais emblemático é a permanência do Tite lá em 2011 na eliminação para o Tolima. Depois ele vence o Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Acho bem difícil que o cenário se repita em 2020 por conta da dificuldade que será ganhar o Brasileiro, mas por que não uma Copa do Brasil? Depois, em 2014, o Mano Menezes foi contratado para, digamos, limpar a casa. E ele faz o trabalho sujo, entre aspas, né? Ele limpa o elenco, ele faz contratações, ele fecha a casinha. Era um outro momento. Ali o Corinthians precisava arrumar a sua defesa, precisava vir de trás com mais segurança e o Mano consegue isso. Porém, ele fica de fora das fases finais do Campeonato Paulista. É, isso mesmo. E ao final de 2014, mesmo que os resultados tenham sido frustrantes, ele monta uma base para o retorno do Tite, que em 2015 conquista mais um Campeonato Brasileiro. Então tem todo esse histórico para se apegar, que já deu certo no passado. E por que não pode dar certo agora? São as minhas razões para o torcedor acreditar que o Thiago Nunes deve permanecer, deve seguir o seu trabalho, e eu tenho certeza que ainda vai dar certo. Então comenta aqui embaixo o que vocês acham, se vocês concordam ou não. Inscrevam-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!